Já sob o teto do estúdio iluminado, por uma aula o meu coração anseia. Que profundo silêncio me rodeia, enquanto o início da conversa eu aguardo. Esses versos são uma paródia de uma obra que faz parte do nosso assunto de hoje. Quer saber do que eu tô falando? Dá um play na aula e vem descobrir. Neste Play na Aula, nós vamos dar início à série Eras da Literatura. A ideia é abordar alguns movimentos e gêneros literários que caem nos vestibulares e no Enem. E hoje, o nosso assunto é pré-romantismo. E quem vai bater um papo sobre esse assunto com a gente é a professora Marisa Tello. Tudo bem, professora? Tudo ótimo, ainda mais agora falando sobre esse tema que eu amo. Muito bem-vinda, e a professora está aqui pela segunda vez, já esteve aqui lá no nosso episódio de redação na primeira temporada, não foi, professora? Exatamente, e volto para falar de mais uma paixão, que é a literatura. E se você ainda não ouviu o programa de redação, vai lá nas nossas plataformas e ouve com dicas excelentes da professora Marisa. Mas hoje nós vamos falar dessa paixão pela literatura. Essa paixão surgiu desde criança, desde que eu passava nas bancas de jornais e via aqueles romances, Júlia, Bianca, Sabrina, e já me encantava em trocar exemplares na banca por 50 centavos. E depois a frequência à biblioteca, conheci uma escritora de obras infanto-juvenis chamada Stella Carr, que aliás faleceu agora em 2018, e essa paixão pelos livros me moveu a vida inteira, com viagens, aprendizados. É uma paixão que me fez quem sou hoje. Eu sou a soma dos livros que eu li e dessas experiências que eu não vivi vivendo. E a gente está aqui no estúdio com vários livros que a professora Marisa trouxe aqui para a gente vai falar de alguns deles ao longo do programa. Professora, os livros estão aí na sua vida por toda parte, sua casa tem bastante livro? Tem alguns, cerca de 1000 livros na minha casa. 1000 livros? Mais ou menos, porque eu tenho doado alguns também para não ficar com tantos, mas eu também coleciono especialmente os do gênero terror. E os grandes clássicos da literatura também, como eu trouxe um pelo menos aqui, 2 não mais. Eu tenho, acho que todos os clássicos aqui são clássicos e estão relacionados ao nosso tema de hoje. Então tem um espaço importante lá em casa reservado para eles. Muitos espaços, muitas estantes em todos os lugares. Perfeito. Então nós vamos falar um pouco, já que tem tantos livros aí nesta cabeça, nessa casa, vamos falar então agora de pré-romantismo, né? Foi um movimento ou uma escola literária? Como que a gente pode classificar? Quando que aconteceu tudo isso? Vamos começar. Então, como é pré-romantismo, não se trata de uma escola literária, mas de alguns movimentos que antecedem essa grande virada que foi o romantismo, quando literalmente a aristocracia perde a cabeça e a burguesia assume aí o status quo e assume também o panorama romântico. Então, esses momentos que antecedem, né, até tem um movimento alemão chamado Tempestade e Ímpeto, que vão trazer nessa esteira essa insatisfação com o momento clássico, né, do neoclassicismo, com as regras, com a falta de liberdade, e vão começar a se manifestar no sentido de o sentimento é importante, não só a racionalidade extrema trazida aí pelo iluminismo. Então é importante dar asas, dar vazão, dar liberdade aos sentimentos. Como disse Victor Hugo, não há regras, nem modelos. Victor Hugo foi um grande escritor romântico. Então, esses movimentos que antecedem e até a própria obra, agora falando em literatura de língua portuguesa, Boccaccio já demonstra esses sentimentos, assim como o Gonzaga, no Brasil, também já mostra nas características de seu poema essa vazão de sentimento. Sair, né, de um pedestal de racionalidade para um confessionalismo poético, né? Em vez do fingimento poético, né? Eu finjo que sou alguém que sente isso para alguém que realmente sente e abre, né, as comportas do sentimento. Sim. Então a gente está falando de um período de transição, basicamente. E como que era? Qual é a época que a gente estava vivendo? Você falou um pouco sobre o iluminismo, como que vinha, então, assim, o mundo
e daí o que acontece aqui, quais características começam a mudar? Então, a gente sempre vem nessa balança entre a literatura e assim, entre a racionalidade e a emoção. Tanto que esse movimento pré-romântico é chamado de sentimentalismo também. Então, a gente sai de uma racionalidade que é o arcadismo ou o neoclassicismo, que vai beber da fonte do classicismo, que vai beber da fonte da antiguidade clássica, né? Grécia, Roma. E aí o homem chega a um ponto que ele percebe que a razão não dá conta de explicar tudo. Então vamos de novo passar por um momento em que a gente vai beber do barroco, do medievalismo, na fé, né? Na emoção, no homem mais subjetivo. Então é esse retorno para si, porque racionalidade não explica tudo. Então há um momento em que o muro da razão precisa ser transposto. E nas provas cai muito sobre características, né? Quais eram as características desses autores, porque é o que divide mesmo essa época. E quando o estudante tem que pensar em características do pré-romantismo, quais são essas? Então, quando você chega para uma prova, por exemplo, o Enem ele não pede as escolas literárias especificamente. Mas se você conhece essas características, além de ter vocabulário estudando esses momentos e escolas literárias, você também adquire rapidez na interpretação do enunciado. Agora, outros vestibulares, como o FUVEST, já vão exigir que você conheça mesmo as características. Então, já estamos no momento em que o subjetivismo, o egocentrismo, até o pessimismo vão aparecer. A aproximação de dois temas, amor e morte, até o enaltecimento da morte. Diante da frustração de um mundo em que se acreditou que fosse melhorar com a Revolução Francesa, e você cai naquela frustração de, bom, não é bem assim. Então, tudo isso gera uma vontade de escapar da realidade. Então, o escapismo, né? O pré-modernismo, o pré-romantismo, ele ainda é marcado por um bucolismo, pela presença da natureza, mas não uma natureza mais plástica, uma natureza que diz como eu me sinto. Não as ovelhinhas, os cordeirinhos e as borboletinhas felizes, mas as aves noturnas, a chuva, a tempestade, para mostrar o estado desse eu lírico que se confessa e mostra esse sentimento através de elementos da natureza. Então, quando o romantismo está se aproximando, a gente também percebe a volta do nacionalismo, a volta a busca pelas raízes folclóricas e a popularização da literatura, que é extremamente importante nesse momento. É quando as pessoas começam a ler cada vez mais. E esse ponto do pré e do romantismo são cruciais para o estabelecimento de uma literatura. Porque antes realmente seria muito pouco, era reservado para pouquíssimas pessoas, pra parcelas. elite. E de repente, nesse momento que estamos falando de sentimento, de repente todo mundo tem, todo mundo sente, e daí as pessoas começam a ler mais? Exatamente. E o preço das pequenas obras, né? E aí eu até trouxe para ilustrar aqui os Blue Books, que eram livrinhos feitos um preço baratinho, ou então os Penny Dreadfuls, né? Aqui a gente tem Sweeney Todd, o Barbeiro Demoníaco da Rua Fleet, que era lançado em jornal, né? Por pequenos episódios a 1 penny apenas, né? 1 centavo. Então, o trabalhador também está lendo mais. E eu acho que esse é um dos grandes méritos da literatura nesse período que estamos estudando. Então, ela se torna mais popular, menos clássica, mais livre de regras e mais acessível à população. Então, esse é um dos grandes destaques para essa época. E tinha muito sofrimento envolvido. Muito sofrimento, lágrimas, sangue, e como também destacava o folclore, os contos de assombração, né? Então isso tudo, o medo, o amor, o sofrimento, o ódio, né? Eles estão trabalhando aquilo que encontramos dentro de nós enquanto seres humanos. E isso, até hoje, dá bastante bope. Bom, então conforme falamos, o sofrimento dos autores foi muito presente nesse período e tem uma obra que é recheada dessas características e ficou muito famosa. Se tornou um marco do pré-romantismo. Vamos conhecer um pouquinho sobre ela?
Está no ar o Play na História. Os Sofrimentos do Jovem Werther é uma obra do século XVIII, escrita em 1774 por Johann Goethe. Na história, o protagonista se muda para um vilarejo rural, onde se apaixona por Charlotte, uma moça prometida em casamento para outro homem. Então, Werther passa a expressar seus sofrimentos amorosos por meio de cartas enviadas a um amigo, o que configura todo o formato do livro. Uma curiosidade sobre a obra é que ela tem traços autobiográficos, pois o autor também estava sofrendo por uma relação impossível. E seu sucesso foi tanto que os fãs da época começaram a se vestir como Werther se descrevia nas cartas, ou seja, calça e colete amarelos e casaco azul. Além disso, se tornou um dos livros preferidos de Napoleão Bonaparte, que chegou a se encontrar com Goethe e lhe deu uma condecoração honrosa. Porém, dizem que a repercussão de Os Sofrimentos do Jovem Werther não foi de todo positiva. Pois é, professora Marisa, que história foi essa desse Werther que ele causou aí nessa época? Esse livro, que é escrito de maneira diferente, agora em formato de cartas, né? É um livro epistolar, digamos assim. E agora tudo é possível, né? Agora tudo é possível, não há regras, nem modelos. Ele acaba impactando demais uma juventude. E, inclusive, tem uma obra em que se pintou os jovens fazendo a leitura coletiva, que era comum, e todos muito embevecidos pelo sofrimento, pelo amor sublime, né, do jovem Werther. E a história acaba tomando um certo tom de realidade, porque quem escreveu e editou o livro teria sido esse amigo que recebeu as cartas e que organizou-as, sempre sendo o narrador, o amigo, e ao final, quando Werther já não pode mais escrever, ele retoma, esse amigo retomaria a escrita da carta, impedindo assim o maior sofrimento naquele que pensa, bom, agora que o Werther não pode mais escrever, é o amigo que retoma. Então, uma obra que foi realmente bastante impactante. Bom, professor, e na época o sucesso foi tanto que surgiu um efeito Werther. O que era isso? É, porque muitos acabaram tomando aquilo para sua vida, se identificando tanto com a obra, jovens com amores impossíveis, que resolveram seguir o modelo de Werther, que comete suicídio para sublimar, purificar o seu amor. E houve uma onda de suicídios por toda a Europa, o que ficou conhecido como efeito Werther. Realmente foi assim, catastrófico na época também, de alguma forma, nesse sentido. Né? Exatamente. E muitas pessoas, né, inclusive vieram me perguntar se o que temos hoje, que hoje também vivemos uma onda de suicídio, seria um novo efeito Werther, uma nova onda Werther. Foi quando eu reli essa obra e percebi que não, são coisas totalmente diferentes, porque Werther ele se suicida por um excesso de amor, um amor que já não cabe dentro de si. Diferente do que se tem hoje, que está mais relacionado a um vazio, a uma falta de propósito. Então, hoje nós podemos repensar, sim, a onda, o efeito Werther na atualidade, como ele poderia ser encarado. É um livro que traz muitas reflexões e, como objeto de estudo, é bastante interessante. Bom, e continuando na história, por outro lado, a influência de Goethe também fez surgir outros movimentos, como foi Tempestade e Ímpeto. Né? O autor da peça de teatro Tempestade e Ímpeto, né? O Von, depois ele ganha um Von, porque ganha um título de nobreza, né? Embora fosse bastante pobre, Klinger, ele era amigo de Goethe. Aliás, eu acho que ele só conseguiu se manter na universidade, cursando direito, graças ao amigo. Depois eles se separam e ao fim da vida voltam à amizade. E essa peça de teatro é como se fosse realmente uma verdadeira avalanche. E essa peça de teatro, Tempestade e Ímpeto, tem até o nome de Tempestade, porque há uma obra shakespeariana chamada Tempestade. Então, é uma verdadeira comporta aberta para os sentimentos, extremamente impactante, e é uma obra absolutamente anti-aristocrática. Então, aí a gente pega toda a insatisfação desses poetas e vamos incluir Goethe também nesse rol, que vai acabar impulsionando, será impulsionando ou será prevendo, né,
o romantismo? Ele causa o romantismo, ele é uma previsão do romantismo, mas é uma verdadeira tempestade de ímpetos, de emoções, de caos, né? Mas na língua alemã, né? E daí acaba influenciando, talvez, a música clássica agora passa a romântica, colocando acordes mais pesados, um ritmo diferenciado. Então, nós temos um verdadeiro impacto no universo das artes, em especial também na literatura. Sim, quando a gente fala de eras da literatura, é legal pensar que ela influencia tudo que está acontecendo à volta. A gente fala do mundo, da história, mas quando a gente fala de era literária, a arte, a cultura, a música, tudo está se movimentando junto, né? Por isso, esses momentos que nós tivemos na história. Agora, professora, tem uma coisa que você trouxe agora sobre essa inspiração, talvez, em Shakespeare, porque eu também senti isso quando a gente fala um pouco do Werther, essa questão do suicídio, o amor sublime. E, de repente, eu estava lembrando de Shakespeare aqui, né? E como que existiu alguma relação, alguma inspiração, talvez? Total. Shakespeare é uma das grandes inspirações para esse movimento tempestade e ímpeto na Alemanha, né? Então, essas pessoas vão se voltar, negar esses valores clássicos e voltar um pouco antes disso, lá no que chamamos de barroco, que tem nomes diferentes dependendo da literatura de diferentes países. Mas vão voltar àquele momento, né, de religiosidade, de antíteses entre o bem e o mal, o certo e errado, o amor e a morte. Então, sim, Shakespeare acaba dando um pontapé, sendo um dos grandes inspiradores desse movimento alemão. Bom, obviamente tivemos muitos outros autores importantes no pré-romantismo, e nós vamos conferir alguns deles no quadro Play Game. Aqui na tela aparecerão alguns trechos de obras pré-românticas e a brincadeira é adivinhar quem são os autores e de que obras estamos falando. Você é de casa, brinca com a gente também. Vamos para a primeira tela, o primeiro poema, e a dica que é esse trecho foi o que eu parodiei na abertura do programa de hoje. Já sobre o coche de ébano estrelado, deu meio giro a noite escura e feia, que profundo silêncio me rodeia, neste deserto bosque a luz vedado. Quem escreveu isso, professora? Esse foi o grande poeta do povo, Manuel Maria Barbosa do Bocage. Nosso grande Bocage, um ser que acabou virando um mito de almanaques. Então fala mais sobre o Bocage. Aí foi a peça Insônia, né? A obra Insônia. E aí? Bocage foi um grande sofredor, viveu, amou, teve 1000 namoradas, teve uma vida toda dedicada à boêmia, né? Português de Setúbal até hoje tem a taverna onde ele ia, ainda está lá com a estátua dele. Então ele foi considerado o grande poeta do povo, né? Porque ele escreveu todo tipo de verso. Inclusive poesia que nós chamamos de poesia pornográfica, né? Então ele tem trechos cheios de sentimento, poemas engraçados. Aliás, ele vivia se metendo em enrascada por conta desses poemas, porque ele acabava criando muitos inimigos. E no fim acabou se tornando um ser meio mítico, ao qual foram atribuídas muitas histórias engraçadas e virando tema de almanaques, de piadas, né? O grande Bocage se tornou uma lenda, né? No final da vida se arrependeu, pediu para que se rasgassem todos os versos dele, quando ele se viu à beira da morte. E em vez de rasgar aqueles versos, né? Como ele disse, outro aretino fui, rasga meus versos, né? Mocidade, se me crê, rasga os meus versos. Nós colocamos tudo na internet, isso sim. Ele chegou, Bocage, está até hoje causando. Até hoje causando um grande ser. E ele que foi um poeta árcade, na verdade, que vai sofrendo a influência de todo esse movimento e que se vê muitas vezes triste, né? Quando ele perde, né? Ele tem uma Marília, que é dele, e que ele acaba perdendo, né? Ela, no fundo, no final, acabou se casando com o irmão dele, né? Porque ele também não era muito fiel. Quando ele sente isso, ele acaba deixando transparecer para a poesia árcade esse sentimentalismo. Eu trouxe até aqui alguns versos que são os meus preferidos,
que é do soneto Retrato da Morte. Vamos ouvir, né? então. Falar de morte no arcadismo, não. Isso já é marca de um pré-romantismo. E vós, ó cortesãos da escuridade, fantasmas vagos, mochos piadores, inimigos como eu da claridade, em bandos, acudi aos meus clamores, quero vossa medonha sociedade, quero fartar meu coração de horrores. Esses versos são lindos. Incrível, incrível. Bom, realmente, Bocage fez sucesso, tá por aí, então vai pesquisar um pouco mais sobre Bocage, vale a pena, professor. Vale a pena. Vamos para o próximo poema, na tela. Não tem havido mal que eu não suporte. O fado contra mim tudo provoca. Desfalecido o peito, a voz já rouca. Em vão invoco um ser que me conforte. De quem estamos falando? E olha só que estamos falando de uma mulher, de uma poetisa, Marquesa de Alorna, que assinava como Alcipe, que é uma portuguesa da família dos Távoras que foi perseguida por Marquês de Pombal. Então sua família foi presa, ela acabou indo para um convento e lá ela escreveu poemas maravilhosos e marcados por essa dor da prisão, de estar num convento. Uma personalidade muito forte, né? Era perseguida, era muitas vezes castigada. Olha, você vai ter que cortar os seus cabelos e você vai ter que vestir roupas de cores decentes. E ela dizia não, porque eu não quero me ordenar, né? E tanto que desistiram de chamar a atenção dela porque ela tinha essa presença marcante e uma poesia brilhante. Tá aí Marquesa de Alorna já mostrando dentro da poesia neoclássica traços do pré-romantismo. E é difícil nessa época a gente ver nomes de mulheres chegarem aqui, né, com esses grandes clássicos. Então, exatamente, são um dos segundos nomes de maior destaque que vão surgir na literatura de língua portuguesa, né? Nós tivemos no Barroco a Soror Mariano do Alcoforado, também vivia num convento e se apaixonou por um francês, e só depois de muita dificuldade é que se conseguiu publicar as cartas dela, e agora, numa presença bastante forte, a Marquesa de Alorna, outra mulher poderosa na literatura de língua portuguesa. Perfeito. Marquesa de Alorna, poemas de Alcipe. Vamos para a próxima... O próximo desafio. O próximo desafio. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro, que viva de guardar alheio gado, de tosco trato, de expressões grosseiro, dos frios gelos e dos sóis queimado. Tenho o próprio casal e nele assisto. Dá-me vinho, legume, fruta, azeite. Das brancas ovelhinhas tiro leite, e mais as finas lãs de que me visto. Graças, Marília bela, graças à minha estrela. E olha aí, nosso Gonzaga, um português mais brasileiro do que nunca, Tomás Antônio Gonzaga, que viveu o grande romance de Dirceu e Marília, a Árcade, mas quando ele... E aí a gente vê a tentativa de convencimento dos pais da Marília de que deixe casar com ele, porque ele tinha o dobro da idade dela, né? E ela era uma jovenzinha de 16 anos e ele tinha quase 40 anos. Então, para convencer, fala, não, eu não sou qualquer um, eu tenho casa que me dá sustento, sou letrado, né? E faltando apenas uma semana para o casamento, ele é preso, né? Dentro daquele movimento da Inconfidência Mineira, quando todos são presos e ele é exilado, a Marília acaba se tornando a musa da Inconfidência Mineira e o Gonzaga acaba sendo representante do pré-romantismo por não suportar essa perda. Aliás, um dos grandes políticos paulistas, depois de ler esse romance, insiste para que a cidade, que hoje nós conhecemos como Marília, ganhe esse nome em homenagem à nossa grande musa, que foi a Marília de Dirceu, Maria Doroteia Joaquina de Freitas, que não se casou com o Gonzaga. Caramba, olha aí, descobrimos agora a história da cidade, inclusive, Marília de Dirceu,
Tomás Antônio Gonzaga, grande inspiração para a cidade e para a Inconfidência também, né? E para a literatura brasileira, que tem na Marília a sua grande musa, aquela mulher que inspirou toda uma geração e ainda inspira, né? Então ela é a nossa Julieta, é a nossa grande dama literária, grande Marília. Perfeito. E agora vamos para a próxima obra. Filho do nobre Fingal, Ossian, príncipe dos homens, que lágrimas rolam pelas faces do tempo, o que escurece tua alma poderosa? Memória, filho de Alpim, a memória machuca os mais velhos. Meus pensamentos estão noutros tempos, meus pensamentos estão no nobre Fingal. A raça do rei regressa à minha mente e me machuca com a lembrança. Olha só o nosso poeta Ossian aí, o James Macpherson, ok? Ele que foi o poeta Ossian. Você sabia que, na verdade, ele mentiu dizendo que havia coletado vários trechos de pessoas que tinham memórias em gaélico e que ele teria traduzido isso que foi coletado do folclore, né, dos povos nórdicos. Mas, na verdade, ele escreveu essas baladas, ele escreveu esses poemas que atingiram um sucesso internacional, né? Não importa se Ossian existiu ou não, se foi Macpherson mesmo que existiu, esses poemas tinham grande qualidade, chegando a figurar, inclusive, em grandes romances nossos, em que ele chegava a ser citado. Então, Ossian é um dos grandes ícones do pré-romantismo, e, na verdade, não existiu esse poeta Ossian, foi James Macpherson. James Macpherson, fragmentos de poesia antiga. E vamos para a próxima e última obra. Não faz sequer 2 meses que uma tranquilidade plena se restabeleceu em meu coração. Há muito que já não temia mais nada, mas ainda esperava, e tal esperança, ora instigada, ora frustrada, era uma via pela qual 1000 paixões diferentes não cessavam de me agitar. E aí, nós temos um dos grandes nomes, não tem como falar de romantismo sem falar de Rousseau. Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, o mesmo? Esse mesmo, né, tão famoso, que acabou trazendo para nós a questão da natureza, do resgate da natureza humana, né, e também da questão de que o homem tem de ter liberdade. E a liberdade, ela vai se conquistar pelo ser humano. Outro ponto bastante importante da influência de Rousseau sobre os pré e sobre os românticos é a questão do bom selvagem. Então, a pessoa nasce boa. É o contato com a civilização que a torna uma pessoa ruim. E isso foi aplicado na nossa literatura quando, do resgate, nós ainda estamos no arcadismo, dos elementos nacionais, em 2 obras que foram o Uraguai e o Caramuru, né? O Uraguai de Basílio da Gama e o Caramuru, do Frei de Santa Rita Durão. Nessas obras, o índio, nosso bom selvagem, ele já aparece como um coadjuvante, mas ele já aparece. E temos episódios maravilhosos da literatura, como a morte de Lindóia, a narração da morte de Lindóia em O Uraguai e da morte de Moema, né? Na obra Caramuru, já mostrando